Siendo Andrés, Marta, buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Pastor. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Maurício, eu tenho uma dúvida. Há uma senhora chamada Evangelina, creio eu. Esta é de Bolívia, No, Evangelina es de Argentina. Argentina. De Ah, está Bolivia bien. es otro nombre. É uma outra senhora que me contactou, é Sí, verdade. Está bien. sí, no Só para sé. que eu mantenha bem acá o informe de presença. Sí, sí, es una de la iglesia de Sydney, allá en Puerto Suárez. Ah, bueníssimo. Então você está bem. ¿Ah? Perfeito. Excelente. Y a ver cómo es su nombre. Ya te me acuerdo de su nombre. Com B. Con B. Balder. Com B curto. Com B larga, gente. Balderlina. BR. Ya sé, É, ya sé dónde va a encontrar. Braudelina, eso mismo. Fraudelina, assim mesmo. Sí. Você está bem, já vou deixar, já me quedarei atento acá. Tá. Bueno, está grabando y ya tenés el host, ¿tá? Cuando quiera, ya está con, Muitas graças. ¿tá? Muitíssimas graças, Maurício. Hermanos, eu agradeço a Deus outro miércoles mais em que nós estamos acá com a tarefa da aprendizagem acerca da missão da igreja e sobre a evangelização. Les hago acordar que neste princípio, as primeiras classes, antes que eu les passe qualquer coisa que seja prática acerca da evangelização, do evangelismo, estratégias, ideias, o lo que sea de la parte práctica, yo estoy ministrando a ustedes primeiro conceitos, ideias bíblicas, teológicas, conceitos bíblicos e teológicos acerca da missão da igreja. Isso é muito importante, que tu compreendas os fundamentos bíblicos acerca da missão, para que se pueda realizar a missão em acordo com as escrituras sagradas, para que as ideias, para que os projetos evangelísticos, para que as estratégias evangelísticas ou missioneiras sejam em acordo com as escrituras sagradas. Já tivemos a oportunidade de compreendermos os conceitos generais acerca da missão. Eu les dije que não há uma palavra missão em la Bíblia, sino a ideia de, aunque acha o conceito, a ideia clara sobre uma missão, não existe a palavra missão, e eu les di algumas palavras claves acerca da missão, aunque não exista a palavra missão em la Bíblia. Hemos visto sobre a missão no Antigo Testamento um panorama, e eu les mostrei dentro das Escrituras Sagradas que a ideia da missão está implícita no Antigo Testamento, e quando hemos visto sobre o panorama da missão no Novo Testamento, isso está explícito, é muito claro que o Novo Testamento é um livro explícito sobre a missão da igreja, e o Antigo Testamento, aunque muitos vão dizer que seja um livro que não trate da missão, que não aborde o tema da missão da igreja, não é uma verdade, porque está implícito no texto, e eu les mostrei tanto no Antigo Testamento e, finalizando semana passada, no Novo Testamento, sempre com uma ideia clara. A ideia clara é a missio Dei. Nosotros realizamos la misión porque nosotros tenemos un Dios misionero, el Padre que ha enviado el Hijo, el Padre que ha enviado el Espíritu Santo en el nombre del Hijo y este Dios triuno que ha enviado su iglesia. Hoy nosotros vamos a mirar
todo o ministério de Jesucristo, o ministério público, missioneiro, evangelístico de Jesucristo. Quais são os conceitos bíblicos acerca da missão através do ministério público de nosso Senhor Jesus? Lo que nós pensamos quando hemos visto sobre a missão da igreja, a ideia da missio Dei, o que temos que considerar, o que levamos em consideração é que se nós temos um Deus que é um Deus missioneiro e que este Padre ha enviado seu Filho, quando Jesus encarnou em figura humana, Jesus Cristo vino a este mundo como missioneiro. Eu me sinto bem como um missioneiro também, porque Jesus Cristo, quando se encarnou acá, Jesus Cristo se encarnou como um missioneiro. Toda a tarefa pública de Jesus é uma tarefa missioneira. Mira que Jesus Cristo não vino como um acadêmico. Jesus Cristo não vino como um empreendedor financeiro. Jesus Cristo, quando encarnou, se encarnou como um missioneiro. Não que eu te vou dizer em contra a ideia de uma vida acadêmica ou teológica. Por supuesto que não. Nós estamos estudando como acadêmicos. Pero minha primeira função é usar do conhecimento teológico que eu tenho para glorificar a Deus através da missão que me ha confiado nosso Senhor. Ou seja, não que eu estou a dizer-te que eu sou em contra a academia ou o conhecimento teológico, pero de que me sirve meu conhecimento teológico ou a ortodoxia teológica que nós devemos ter se nós não executamos a missão que nos ha sido dada por nosso Senhor. Ou seja, nuestro Padre Celestial, quando le enviou a seu Hijo, este Hijo vino ao mundo como um missioneiro. Todo o conhecimento teológico que havia em Jesus, a perfeita interpretação das Escrituras Sagradas, e hasta de porque se tu queres conhecer e compreender bem as Escrituras Sagradas, a clave hermenêutica vai ser sempre Jesus Cristo, nosso Senhor, e este Jesus, que é a perfeita compreensão das Escrituras Sagradas, publicamente vino como um missioneiro. Agora, se pensemos em nossa natureza humana, tão solamente pensemos em Pablo. Em Pablo, nós temos um profundo conhecimento teológico, a perfeita definição sobre um teólogo. Vos vas encontrar em Pablo. Pero visto que Pablo também, además de uma perfeita identificação de um teólogo patrão, nós temos em Pablo um perfeito exemplo para nós de lo que é ser um missioneiro. Ou seja, as duas coisas caminham juntas, e quando este Senhor encarnou em figura humana, ele vino como um missioneiro. Hoje nós vamos ver dentro das Escrituras Sagradas o que é a tarefa missioneira através do ministério público de nosso Senhor e Salvador. Por 3 anos. Por 3 anos, Jesus Cristo estuvo com um ministério público. Óbvio que Jesus Cristo tuvo uma vida antes. Há um relato de Jesus de la niñez hasta los 12 anos. Depois, há um interregno, aunque existam muitíssimas e das mais loucas especulações que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. De repente, com 30 anos, vino Jesus outra vez, surgiu Jesus uma vez mais em las Escrituras Sagradas, e aí temos um ministério público de Jesus depois de seu bautismo público. A ver, um texto bíblico para começarmos. Lucas, capítulo de número 4. Eu vou tomar 3 textos bíblicos hoje com vocês, para que compreendamos todos os conceitos
sobre este Deus missioneiro, que quando vino ao mundo, vino como um missioneiro. Quando Deus vino ao mundo encarnado, ha sido reconhecido em figura humana como um missioneiro. São Lucas, perdóname, primeiro Lucas, capítulo de número 4, eu les havia dito Mateus, pero não. Lucas, capítulo de número 4, aí teremos o versículo 43 e o versículo 44, e eu vou começar com este texto bíblico acá, e eu vou sacar três palavras claves dentro deste texto para que tu compreendas bem. En estas palabras claves, lo que es el ministerio misionero de nuestro Señor. Tenés ahí el texto bíblico, Lucas, capítulo de número 4, versículo 43, versículo 44. Andrés, de Uruguai, por favor, hermano, yo te voy a pedir que abra tu micrófono, si poder leer, por favor, los dos versículos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Muy bien, hermanos. Él ha sido enviado. Es una idea clara sobre los misioneros que no se van. Los misioneros son enviados. Es una característica que nosotros todos, como Iglesia de Cristo y misioneros, tenemos con Cristo. El Señor ha sido enviado a este mundo por el Padre. Y cuando vino, vino como un misionero. Y en siendo enviado como un misionero, la Biblia nos dice en este texto acá, que o Senhor então se foi para outras cidades, e isso, seu ministério de recorrido em Galileia, e nisto é extraordinária a vida de Jesus. Com exceção de quando se foi a Egipto, em la niñez, Jesucristo não caminhou mais que 150 quilômetros de Belém. Há que tomar em consideração que Israel é um país muito chico. Então, Jesucristo não caminhou não mais de que 150, 180 quilômetros do lugar onde nasceu, com exceção de quando em sua niñez se foi a Egipto e depois regressou. Ou seja, pensemos em um homem que estuvo por 3 anos em um ministério missioneiro público, nunca se foi muito mais do que 150 quilômetros de onde nasceu, por 3 anos tão solamente, e dividiu a humanidade antes de ele e depois de ele. Eu quero ser um missioneiro como Jesus. Eu quero mirar quais são as claves em la missão de Jesus. Para que eu pueda igual, claro que não como Cristo que morreu na cruz por nós, e de hecho vino com a ideia de la salvação, la redenção através de su sangre, e solo ele, pero de maneira prática, através da graça de Jesus, eu quero exercitar o ministério enviado por Cristo. E aí pensemos, hermanos, que nosso Senhor, e acá temos 3 ideias claves, 3 palavras claves dentro deste texto, sobre o impacto do ministério de Jesus nesta etapa de 3 anos, este ministério público. É necessário que eu vá de cidade em cidade, e estava em Galileia, e depois Samaria e Jerusalém, sempre Galileia, Samaria e Judá. E então ele estava anunciando o evangelho, primeira palavra clave, reino de Deus, segunda palavra clave, e predicando, terceira palavra clave. Eu vou compartilhar na pantalla acá com vocês, e já com estas 3 palavras claves, para que tu lo comprendas bem. ¿Se ve, hermanos? ¿Está la pantalla? ¿Todo bien? Sí, La pastor. clase... Muy bien, te agradezco, hermana. La clase de hoy es Evangelismo y Misión, la misión en el ministerio de Jesús. Y ahí nosotros tenemos las 3 palabras claves que yo quiero darle a ustedes en el día hoy, para empezarmos. Vocês já notaram que a mim me gusta sempre começar com uma abordagem bíblico e sempre com as palavras claves dentro de los conceitos, porque isso nos hace compreender bem e melhor
através da gramática bíblica, do contexto onde esta gramática está, o conceito, uma melhor conclusão de lo que es, lo que son los conceptos, en este caso, sobre el ministerio de Jesús. Três palavras claves. A primeira, evangelion, o evangelho. A palavra griega, evangelion, o evangelho, é uma transliteração bíblica em espanhol, em português também, sobre a ideia de las buenas nuevas. Las buenas nuevas de nuestro Señor que nosotros anunciamos. Hay una esperanza para el mundo. Hay de las buenas nuevas. El evangelio o evangelio de nuestro Señor tiene como un significado el anuncio de las buenas nuevas de nuestro Dios. Em um mundo tenebroso, em um mundo oscurecido por tema del pecado, em um mundo que não tinha esperança, porque a lei, nadie iba a poder cumprir, por supuesto, toda a lei. Solo ele, Jesus, la cumpriu, por supuesto, e la interpretou de maneira correta. Ou seja, nós não íamos a poder encontrar a salvação através do cumprimento da lei, através da religião, através de nossas buenas obras. É um mundo oscurecido por tema del pecado, e de repente, neste mundo oscurecido por tema del pecado, em que Jesucristo se foi a las ciudades para anunciar-les a ellos o evangelho de nosso Senhor. É incrível que este texto de Lucas, capítulo de número 4, versículo 40, tem muito que ver com Isaías, capítulo de número 9, quando o anúncio deste ninho que vendria Jesus. E já se decía neste texto que este ninho iba a venir por Galileia. E Galileia, na época de Isaías, era uma terra massacrada, oscurecida, porque os assírios haviam entrado por Galileia e tomado a Samaria. Ou seja, era o final de uma invasão de los assírios, a terra estava de hecho acabada por tema da guerra que vino de los assírios que entraram em Galileia, e de repente se dizem uma profecia que achei nesta situação. E todas as profecias de Isaías dão esta ideia clara, que a partir da Galileia, assim vendria a esperança. Ninho que estaria lá Galileia, o ministério del Messias, a ideia profética de las buenas nuevas de nuestro Senhor. Uma terra oscurecida, sem vida, sem esperança, e de repente les anunciamos a la gente las buenas nuevas. Quando evangelizamos e quando temos um projeto com uma ideia clara e bíblica, o que anunciamos a la gente é: hay buenas noticias, hay buenas nuevas. Eu que estou em um país secularizado, em uma região onde a gente pensa que é normal coisas que para nós são absurdas, como o aborto ou outras coisas mais. Em um país secularizado como este, o que nós anunciamos a esta gente é: hay buenas nuevas. Eu estou em um país onde há um índice o mais alto de los índices de suicídio em las Américas. En esta região oscurecida, las buenas nuevas, el evangelho, tal qual nuestro Senhor anunciava. Jesucristo anunciando el evangelho. Pero mira aqui a primeira palavra clave, evangelion, evangelho, las buenas nuevas. A segunda palavra clave en este texto bíblico, para que tu compreendas a missão de nuestro Senhor, que seria reino de Deus, es el evangelho del reino de Deus. En griego, basileia tou theon, el reino de nuestro Dios. Hay reinos humanos, es verdad,
Hay reinos hechos por manos humanas, pero más allá hay el reino de Dios. Es claro que yo no voy a tratar más profundo de este tema hoy, pero yo compreendo que uma ideia clave para que compreendamos toda a missão Dei é compreendermos bem o que é o reino de Deus, el que já está, como dijo Jesus, e el que vendrá, a ideia escatológica que nós teremos do reino de Deus, a certeza que já está, a esperança que vendrá, el reino de nuestro Senhor. El evangelho del reino de Dios. Y la tercera palabra clave era en el versículo de número 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. La palabra proclamar, predicar acá, viene de la palabra queruso, querusía, queruso, proclamar la palabra de Dios, como una idea de notificación. Chegou o tempo do evangelho, chegou o tempo de las buenas nuevas, está, já é o reino de Deus, e assim Jesucristo notificava, proclamava, predicava a la gente que já estava o reino de nuestro Senhor. Essa é a primeira etapa. São 3 palavras claves para que tu compreendas que não há projeto evangelístico, não há tarefa missioneira que não seja tendo Jesucristo como o exemplo missioneiro para nós, que não tenha, que não cargue, que não, donde não esté as 3 ideias claves, as 3 palavras claves: o evangelho, as buenas nuevas, el reino de Dios y la proclamación del reino de Dios. Comparto una vez más y tú vas a comprender. Hay una frase de Mark Driscoll. Y Mark Driscoll es un pastor reformado, bautista, muy conocido. Pastor de uma igreja bautista reformada em Washington. Ele é muito conhecido por seu livro Las 9 Marcas de la Iglesia. Sempre tem uma abordagem reformado quando vai tratar de los temas bíblicos. E acá há uma frase muito interessante analisando este texto bíblico de Mark Driscoll. Pablo, por favor. Sí. En resumen, el reino de Dios es el resultado de la misión de Dios de rescatar y renovar su creación arruinada por el pecado. El reino de Dios se trata de Jesús, nuestro Rey, que establece su gobierno y reina sobre toda la creación, derrotando los poderes humanos y angelicales del mal, poniendo orden en todo, decretando justicia y siendo adorado como Señor. Não há dúvidas, hermano. Esse é o reino de nosso Senhor. O Senhor já reina, reina e reinará por todo el sempre. O Senhor que pôs em ordem as coisas, que vino com sua redenção em favor de nós. E quando nós cumprimos a missão, é uma missão deste Jesus que encarnou em figura humana. Lo que é bueno quando pensamos que, quando este Senhor encarnou em figura humana, vino como missioneiro e não como um acadêmico. O Senhor vino como um missioneiro. E vindo como um missioneiro, se demonstra cá no texto bíblico que Jesus Cristo proclamava querusia, o reino de Deus, evangelizando a la gente. Este es nuestro Señor. Esta es nuestra misión. A partir de la misión, con un prisma, con una mirada en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando miramos la iglesia latinoamericana, nos falta mucho. ¿Qué les parece? Quiero escuchar a ustedes.
se parece, nuestra misión se parece con la misión de nuestro Señor, de hecho, ou nos falta muito todavia, quando pensamos em la igreja evangélica latino-americana como um todo? ¿Qué les parece? Quero escuchar a ustedes também. Él es el primer que quiere añadir Estoy, algo. Decime, estoy reflexionando. ¿cómo, Estaba, lo que se pasó con tu reflexión, hermano? Decime. estaba viendo un poco, pensando un poco mi vida, eh, mi familia. Eh, tengo la dicha de ser hijo y nieto de pastores, con todo lo bueno y lo malo, los desafíos y las bendiciones. Eh, Creo que la sensación que persiste en nuestros corazones y en nuestra mente es que siempre se puede hacer más y mejor. Eh, Siempre se puede hacer más y mejor. Tiene que existir una, digámosle, insatisfacción santa con nuestro deber como iglesia. Hay muchos desafíos y creo que el contexto latinoamericano es bastante complejo si lo vemos como un todo. Yo vengo de un contexto pentecostal y por un lado se puede criticar y se critica de manera justa eh, muchísimas enseñanzas eh, que son extra bíblicas, incluso mezcladas con nuestra cultura y con otras matrices espirituales y religiones, en el caso de los neopentecostales, pero por otro lado vemos que son hermanos que en esencia han hecho una obra misionera gigantesca, que a través de métodos poco ortodoxos han llevado el Evangelio a contextos muy complicados, a los que antes no habíamos llegado. Entonces son matices bastante interesantes que tenemos para analizar. No podemos ser, tenemos que ser pragmáticos, pero sí creo que viendo mi vida, creo que el llamado de atención del Señor es constante. Debemos hacer más y mejor. Vos sabés que pensando en la práctica misionera de los pentecostales, yo miro un punto muy positivo en los pentecostales que nos falta muchas veces a nosotros, reformados, y es el punto siguiente de cuando miramos acerca de la misión de Jesús. Los pentecostales tienen una misión muy encarnada o encarnacional. Yo les voy a explicar. Hablan como el pueblo, manejan en medio del pueblo, tal cual nuestro Señor Jesús. Muchas veces nosotros reformados perdimos este contacto de andar con la gente, en medio de la gente, hablar el lenguaje de la gente. Quizá por nuestra academia, quizá por nuestro labor teológico, muchas veces nosotros tenemos una dificultad de hablar el lenguaje de la gente, de la población, del pueblo, y andar en medio de la gente. Y ahí viene una otra y muy linda característica del ministerio público de nuestro Señor. Yo les dije que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Es el missio Dei, el Padre que envió su Hijo. Y cuando vino Jesús, el Señor encarnó como misionero. Ahora, la misión de nuestro Señor es una misión encarnada, encarnacional. Pero, pastor, ¿lo que significa eso? Espérame que yo te voy a explicar. Antes, abramos las escrituras sagradas una vez más. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Y ahí, tomando el ejemplo de la misión encarnada de nuestro Señor, ya passamos a ter um guião
para nuestras estratégias, para nuestros proyectos misioneros. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 hasta el 8. Filipenses, capítulo de número 2. Evangelina, minha irmã, vos tenés aí o texto? Por favor, eu te pido que haga a leitura. 7 e 8 Sino do que, capítulo 2. sí, Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Assim mesmo, hermano. A encarnação de nosso Senhor. O Senhor que estava em uma condição de glória. Versículo de número 6, Angelina, também, por favor. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sim. Ou seja, em forma de Deus, allí estava nosso Senhor, em uma glória. E de repente, nosso Senhor se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. E aí temos o que nós, como protestantes, creemos, a doble natureza de nosso Senhor, perfeito Deus, perfeito homem. Reconocido como em figura humana, diz o texto, semejante a los hombres, como compreendemos, e estando em la condição de los hombres, se humilhou a si mesmo, haciendo-se obediente hasta la muerte e muerte de cruz. É um Senhor que deixou sua glória e se encarnou e assumiu uma forma humana. Tem um corpo como nós, homem humano como nós, perfeito homem, perfeito Deus, a doble natureza de nosso Senhor. E aí, então, nós temos uma ideia clara desta missão encarnada de nosso Senhor, encarnacional de nosso Senhor. O que existe? Qual é este conceito em la missiologia? Eu empecé com as palavras claves, as três para vocês: Evangelho, Reino de Deus e a proclamação. E estas três palavras claves de nosso Senhor han sido praticadas, hechas em sua missão de maneira encarnada. Me explico, e tu vas a compreender que quando compreendemos em sua totalidade o que é a encarnação de nosso Senhor em forma humana e como o Senhor exercitou sua missão como Deus, perfeito homem, como um Deus encarnado, vas a compreender melhor como deve ser o exercício prático de nós como igreja em nossa missão. Comparto uma vez mais a pantalla com vocês. E aí temos alguns conceitos claves, então, sobre esta missão encarnacional, a missão e a encarnação de nosso Senhor. A primeira ideia, irmãos, quando nós pensamos que o Senhor se encarnou em figura humana, o Senhor era como um de nós. Se vos tenéis um projeto para evangelizar, em meu caso, que estou em outra cultura, eu sou brasileiro, eu não sou uruguaio, mas chegando acá, eu vim de Paraguai, e em Paraguai eu estive por 10 anos. É claro que eu não ia ser um paraguaio, eu era um paraguaio, um brasileiro, junto aos paraguaios. Eu nem falava paraguaios, eu falava paraguaios. Eu falava com um acento paraguaio, está raro para Arsênio me escutando acá. Arsênio ha sido meu presbítero em Assunção, escutando que eu hable yo e não eu, ou paraguaios. Ou seja, a primeira coisa que eu passei a ter um cuidado acá em Uruguai é: eu tenho que estar acá como la gente.
Ou seja, empecé a cambiar mi acento. Mi acento já é uma loucura porque é um brasileiro falando espanhol. Pero yo quisiera que fuera más parecido con de los uruguayos. Entonces empecé a cambiar. En Paraguay, yo tenía un cuidado con el idioma guaraní. La iglesia que plantamos allá era una iglesia bilingüe en guaraní y en español. O sea, yo tendría que andar como la gente. En Paraguay yo tomaba tereré y lo hago hasta hoy. Me gusta tomar el tereré. Acá, en el frío, yo voy a tomar mate uruguayo. Estando acá, perdonadme, hermanos argentinos, pero yo voy a decir que el dulce de leche es una invención uruguaya. Yo les voy a decir y decir y decir. Yo les voy a decir que las 4 estrellas acá de Uruguay son verdaderas, son 4 títulos mundiales. Entonces, yo estoy acá como la gente de la tierra. Eu estou acá como uruguaio. Semana passada, o dia da independência de Uruguai, já me fui para as celebrações. Eu vou andar como a gente. E eu estou aún mais específico. Eu estou em um departamento que se chama Canelones. E o apodo acá de quem vive em Canelones é um canário. E eu já les digo, eu sou canário, quase um canário, eu digo a gente. Eu sou hincha do equipo acá da cidade, Juventude de las Piedras. Está dizendo, porque eu não poderia ser hincha nem de Peñarol, nem de Nacional, porque eu ia desagradar muita gente. Igual que em Paraguai, eu não era nem hincha de Olímpia, nem de Cerro Porteño, para não desagradar a gente. Então, acá é o equipo da cidade, eu sou Juventude de las Piedras. Ou seja, eu vou andando como a gente, como um de eixos. Distinto é verdade, porque eu sou cristiano. Distinto é verdade, porque eu sou santo, ou seja, sou separado por nosso Senhor, pero eu ando como um de eixos. Claro que se nota aí um princípio, depois de um tempo, por meu acento, que eu sou brasileiro. Por supuesto, genera uma grande curiosidade para eixos de lo porque um brasileiro vive acá em uma cidade da periferia de Montevideo. Pero eu vou manejando minha vida em meio de la gente, como uno de eixos. Ou seja, esta é a missão de Jesus. Jesucristo, quando se encarnou em figura humana, a gente se identificava com Jesus, le mirava a Jesus e se identificava com ele. Havia uma identificação de la gente com nosso Senhor. Porque Jesucristo andou com eixos, como um judío, em meio da gente. Comia com eixos, bebia com eixos, caminhava entre eixos. Era uma missão encarnada, encarnacional, como um de eixos. Quando tu estás em um projeto evangelístico, quando tu estás evangelizando, tu evangelização e tu missão como igreja tem que ser encarnada como eixos em meio da gente, para que a gente pueda identificar-se contigo. Nós nunca podemos ser um gueto aislado. Não, a igreja não pode, irmão. A igreja está em meio da gente. É claro que nós somos distintos deste mundo e da sociedade onde estamos, pero nós estamos neste mundo. E estando neste mundo, irmão, nós não podemos viver jamais como um gueto apartado. Nós temos que andar em meio da gente, tal qual hacía Jesus, que se encarnou em figura humana. Esse é um aspecto da encarnação e da missão de Jesus. O segundo aspecto, mira que Jesucristo falava o linguagem de las pessoas. A comunicação de nosso Senhor. Há que pensar que eram pessoas muito pobres, eram pessoas que não tinham tanto conhecimento. O texto bíblico em português vai dizer sobre os apóstolos como iletrados e incultos. Eles não tinham muito conhecimento das coisas. E Jesucristo andando em meio da gente sencilla, simples. E há um equívoco quando se pensa que Jesucristo priorizou tão somente a los pobres.
Esse é o equívoco da teologia da liberação, uma teologia comum acá em Latinoamérica entre os católicos e parte dos evangélicos. Não que Jesucristo priorizou a los pobres, é que onde Jesus estava só haviam pobres, haviam poucos ricos. A grande maioria da gente era pobre. E Jesucristo falava o linguagem da gente. Falava por parábolas. Jesucristo contava histórias. Jesucristo falava de uma maneira com que a gente pudiera compreenderlo. Há mais. Jesucristo tratava a gente de uma maneira, cada um de uma maneira. Há textos muito interessantes de Jesucristo tratando, por exemplo, com tartamudo. Jesucristo saca o tartamudo de meio de la gente. Jesucristo toca em la língua del tartamudo. Depois Jesucristo mira hacia los cielos e depois Jesucristo grita. E o tartamudo volvió a hablar e estava escuchando. Lo que Jesucristo está haciendo con el tartamudo, se comunicando con señales. Toca la punta de la lengua para que ele, que não poderia escutar, pudiera compreender lo que se passara. Mira hacia los cielos para que el tartamudo pudiera saber de dónde iba a venir el milagro. O sea, com señales, Jesucristo está com uma comunicação com el tartamudo. ¿Comprendiste bien cómo es el ministerio encarnacional de Jesús? ¿Nunca has pensado sobre esta ótica? Que incluso en este pasaje Jesucristo está tratando de comunicarse con él. A mesma coisa com el ciego. Jesucristo esculpió barro, tocó con el barro y saliva en los ojos del ciego. Lo que Jesucristo está haciendo, comunicando-se com ele, tratando cada um de uma maneira, em um linguagem em que a gente pueda compreender. Este es la misión y la encarnación de nuestro Señor. Como uno de nosotros, andando en medio de la gente. Ese es un punto para que tú comprendas. En el lenguaje de las personas, comunicándose como uno de ellos, hablando de manera comprensible para que la gente lo pudiera comprender. Uma outra característica desta missão e encarnação de nosso Senhor. Jesucristo, quando vino, se apresentou como siervo. Ele disse: eu estou aqui entre vocês como siervo. E aún nos dá uma enseñança mais grande, que o mais grande é aquele que vai servir a seu prójimo. Era o contrário do que a sociedade da época ensinava e é contrário de lo que nós vivimos até hoje, porque para o mundo hoje o mais grande é o poderoso, o que tem muita plata. E acá Jesucristo les está dizendo que o mais grande em contra é este que com humildade vai servir a seu prójimo. Ou seja, não há missionário que não viva uma vida cheia de humildade. A humildade é uma característica imprescindível para os missionários e evangelistas de nosso Senhor, para a Igreja de Cristo. E é triste constatar que muitas vezes há dichos religiosos, pastores, obispos, apóstolos, ou sabe-se lá, Marco, o que vai ser, que são cheios de arrogância, muito creídos, são religiosos, arrogantes e soberbios, que não se parecem nada com Jesus, que se parecem mais com os fariseus do que com Jesus. Os missioneiros de Jesus sempre vão carregar uma marca, a igreja de Jesus, o remanente, a igreja verdadeira de nosso Senhor, vai carregar uma marca em sua missão, a humildade, porque está entre as pessoas como siervos, como um siervo, como siervos de la gente.
Quando eu vim a Paraguai, quando eu fui enviado a Paraguai, eu lhes dije a mesma coisa, eu lhe dije a eles, eu acá em Paraguai, eu vim a servir-lhes. Quando cheguei e sido enviado ao Uruguai, a primeira palavra, quando o pastor Maurício me apresentou à Igreja Presbiteriana em Montevideo, ha sido acá em Uruguai, irmãos, eu he venido enviado para que eu esteja entre ustedes como siervo. E o que eu quero fazer acá nesta cidade, onde eu estou plantando uma igreja presbiteriana, é: eu quero ser siervo com humildade em meu coração. É a missão encarnada de nosso Senhor. Andava em meio de la gente, hablaba el lenguaje de las personas, se estabeleceu aqui como um siervo humilde em meio de la gente e, por final, en esta misión y encarnación de nuestro Senhor se estabeleció entre ellos con un profundo amor. Toda tarea misionera en el ministerio público de nuestro Senhor ha sido una tarea hecha a través del amor. Cada hecho de nuestro Senhor, cada cada palavra de nosso Senhor era cargada de amor. O Senhor que nos ha amado, e não há amor mais grande que este de uno que se dispõe a morrer por nós. A Bíblia nos diz que Jesucristo estuvo entre seus discípulos, les amou e les amou hasta el final. Nós, os elegidos de nosso Senhor, somos blancos pelo amor de nosso Deus. E com um profundo amor. Esta é a missão encarnacional de nosso Senhor. Amando e amando de maneira profunda. Amar quem não merece tu amor. Nós tampouco merecemos o amor de Deus. E nós temos que cumprir nossa missão amando quem não merece nosso amor. Amando as pessoas que rechazam nosso amor. Amando as pessoas que nos odiam. E aí já has visto que, de hecho, a fé cristiana e o ministério público de nosso Senhor ha sido muito distinto em sua enseñanza, porque ele disse que acerca de los que nos odiam, nossa contestação há que ser uma contestação de amor, de profundo amor. Orar e amar, orar por nossos inimigos e amar os que nos perseguem. Em um contexto de grande persecução. Hasta el final ha sido el amor de nuestro Señor, y este amor es ejemplificado a lo máximo en la cruz. Para que sepamos cuán grande es el amor de Dios por su iglesia. El Señor murió en la cruz por nosotros, su iglesia. Esa es una marca. La misión encarnada de nuestro Señor, que é uma missão donde Jesucristo andou em meio de la gente, donde Jesucristo hablaba el lenguaje de las personas, ou seja, a gente se identificava com Jesus. Jesucristo se comunicava com as pessoas, e aí a ideia de um Deus que se encarnou, que Jesucristo se estabeleceu em sua encarnação como um servo humilde. E a humildade era uma marca de Jesus e deve ser uma marca imprescindível para nós como Igreja de Cristo. A ostentação não faz parte de nossa vida como cristianos, nem de nossas celebrações, nem tampouco de nossas construções, tampouco de nossa vida. Nós não vivimos uma vida de ostentação, senão uma vida de humildade, onde quem vai brilhar em nós é nosso Senhor, não nós mesmos. É a tarefa de siervos humildes. E a missão encarnacional de nosso Senhor ha sido uma missão de profundo amor, com uma marca final, que é a cruz de Cristo. Ou seja, toda a encarnação de nosso Senhor
andando en medio de la gente, en el lenguaje de la gente, como un siervo entre la gente, con un profundo amor entre las personas, esta misión se concluyó, se fue hasta la cruz. Y en la cruz de nuestro Señor, nosotros tenemos una consumación clara acerca de lo que es esta misión y esta encarnación de nuestro Señor. Entonces, son palabras claves, primero, para que nosotros comprendamos la misión y el ministerio de Jesús y que tengamos en consideración en nuestra misión y en nuestra tarea evangelística. El Evangelio, el reino de Dios y la proclamación del Evangelio del reino de Dios. Les di 3 palabras claves. Después, el concepto de encarnación, cuando pensamos acerca del ministerio público de nuestro Señor, el ministerio misionero público de Cristo. Tenemos en nuestro Señor esta encarnación de nuestro Señor, andando entre las personas en un lenguaje propio, de manera que las personas pudiesen comprender como siervo entre ellos y con un profundo amor hasta su muerte en la cruz. Lo que es este ministerio, hermanos, Mateo capítulo de número 4. Y ahí, de manera estratégica, hay 3 cosas que Jesucristo hacía. Pero o que hacía Jesús estando entre las personas? Hablando el lenguaje de las personas, portando-se como siervo entre las personas y con un profundo amor por los elegidos y por su iglesia. Como que hacía Jesús? Como era la práctica misionera de nuestro Señor? Es muy sencillo, hermano. Mateo 4, versículo de número 23, y ahí vos tenéis 3 tareas prácticas de nuestro Señor en su ministerio. Marta, por favor, hermana. Mateo 4, solo el versículo 23. Vamos, vamos ver desde el principio, del 12 adelante. 2 adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una Andando, pausa, Marta, una pausa en este texto para que tú comprendas el contenido del mensaje de nuestro Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay vida cristiana, como yo les dije antes, que no principie con el arrepentimiento. Más adelante vamos a volver en este tema cuando hablemos sobre una estrategia misionera básica en la Biblia, que es el discipulado. E este princípio del discipulado, del mensaje, vai ser sempre com arrependimento, arrepentíos e convertíos. Mirá que Jesucristo nunca estava para entretener a la gente. El mensaje de Jesús tenía un contenido clave, el arrepentimiento. Por favor, hermana. andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Outra pausa, Marta. Em todo o texto, a ideia clave também de que Jesucristo em seu ministério lo hace ser alrededor de la gente e trabalhando com gente.
Não há como ser missioneiro ou exercitar a tarefa missioneira da igreja que é para todos nós, sem exceção. Eu sou chamado de missioneiro porque eu estou em um país transcultural. Pero a tarefa missioneira já estava em minha vida antes de que eu tivesse o nome missioneiro ou o ofício de missioneiro. Eu já tinha um ministério dado por nosso Senhor, chamado por Deus. Não há um de nós que não hemos sido chamados para a salvação, chamados para o exercício prático de la salvação, chamados para a santificação através do Espírito Santo, chamados para a missão da igreja. O Senhor chama outro também. Toda é uma tarefa do Senhor que é o dueño de la missão. Um pouquinho mais, adelante. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De uma maneira prática, hermanos, el ministerio misionero de nuestro Señor tenía tres ejercicios prácticos. Jesucristo, versículo de número 23, enseñaba a la gente. La primera práctica misionera de nuestro Señor. Hemos visto as palavras claves, hemos visto o conceito da encarnação de Jesus e como Jesucristo se portava como missioneiro, com sua tarefa missioneira, e acá o exercício prático de la missão de nuestro Senhor. Que Jesucristo, entonces, diz o texto bíblico, enseñava a la gente, el ensino de las escrituras a la gente. A primeira tarefa missioneira do ministério público de Jesus. Jesucristo enseñava a la gente. Después, el texto bíblico nos dice que además de enseñarle a la gente, Jesucristo predicaba el evangelio del reino, proclamava, las tres palabras claves estão acá una vez más, proclamar el evangelio del reino de Dios. Ou seja, Jesucristo proclamava. É um tanto distinto, hermanos, de la enseñanza. Me explico. A enseñança de Jesus era sistematizada. Era uma enseñança, primeiro, sistematizada acerca de las escrituras sagradas. Enseñava lo que eram os mandamentos de nuestro Senhor, lo que era a lei de Deus. Dava uma perfeita interpretação de los mandamentos e de la lei de Deus. E eu me quedo admirado com a interpretação de Jesus acerca da lei. Jesucristo, tratando do adultério, disse que se tu miras uma mulher com uma intenção impura em tu coração, tu já estás adulterando com esta mulher. Mas eu não consumi coisa alguma. Não houve um contato físico, mas só em sua imaginação, em tu pensamento, já estás adulterando com ela. Jesucristo se vai muito mais allá. Jesucristo interpretando, não matarás. Jesucristo disse que se tens ódio em tu coração por tu prójimo, estás yendo em contra este mandamento. Ou seja, é a perfeita enseñança. A gente le mirava a Jesus e dizia, Jesucristo é um rabi distinto. A interpretação de Jesus é perfeita. A enseñança de Jesus acerca de sua própria lei, a lei do Senhor. Jesucristo enseñava a gente. E Jesucristo predicava o evangelho do reino. Qual é a distinção? La prédica, la querusía de nuestro Señor era una notificación. Siempre que yo tengo la oportunidad, yo voy a notificar a la gente. Ese es un concepto comprensible en español. ¿Les parece? ¿Sí? Yo les voy a decir de manera clara sobre lo que es el pecado, las consecuencias del pecado y la urgente necesidad de tener la vida justificada
exclusivamente a través de la gracia de nuestro Señor. La justificación a través de la gracia de la sangre de nuestro Señor. Yo notifico a la gente, esta es mi prédica. Mi prédica es clara, una clara notificación a la gente que es llegada el reino, de que el tiempo es hoy y que hay una buena nueva, las buenas nuevas en Cristo, el Evangelio, el reino, y que yo les notifico que es imprescindible hoy arrepentirse de sus pecados e encontrar a justificação através da graça de nosso Senhor. E aí vem a terceira característica, irmãos, a sanação. Jesucristo ensinava, Jesucristo predicava e Jesucristo sanava a la gente. Hasta hoy lo hace Jesús. E mira, hermanos, eu não estou falando acerca de grandes sanações físicas. La sanação de nuestra alma. Eu era um pecador que a mim me gustava pecar. Eu não era em el nível de Pastor Maurício, porque Pastor Maurício era muito pior que eu, quando ele conta as histórias, este sim. Pero mira como é possível que um homem como Pastor Maurício pueda ser sanado hoje. Um homem que predique a palavra, ensine a palavra. Que sanação é esta, hermano? Essa sanação de alma completa. É a obra prática missioneira de nosso Senhor. Mira que Jesucristo le enseñaba a la gente, les notificava predicando a palavra e que Jesucristo sanava a los que estavam enfermos. Que bueno pensar em nisto quando hablamos acerca da missão de nosso Senhor. Uma pausa, hermanos. 5 minutos para que tu puedas reflexionar sobre todo esto. Le di las 3 palavras claves. La querusía, basilio tu teon, evangelium, a predicação do evangelho, do reino de Deus. Le dije sobre um conceito que estava em Jesus, em seu ministério público, que deve estar em nós, que é a encarnação, que Jesucristo andava em meio da gente, que Jesucristo se comunicava de uma maneira que a gente pudiera compreender, que Jesucristo estava em meio da gente como servo e que Jesucristo tinha um profundo amor. É a encarnação de Jesus em seu ministério público. E eu les passei de maneira prática o que Jesucristo fazia. Ensinava, predicava e sanava a las pessoas. Uma pausa de 5 minutos, a las 27. Poquito mais, a las 20:10, ok? 8 minutos, banho, comida, água, e a las 20:10 eu regresso acá, finalizando a classe da semana passada, que nos faltou algo. Tenéis uma Bíblia cerca? Tenéis uma Bíblia cerca de vós, então nós vamos finalizar a classe de hoje com a finalização da classe na semana passada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo de número 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 4, versículo 23 hasta el 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 23. Marta, tenés aí, não é verdade? Por favor. Por favor, vas a empezar. Bien. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Uma pausa. soberano. Uma pausa. Bien. El contexto, todos os principais líderes da igreja, Pedro e Juan, haviam sido arrestados. Salieron de la cárcel depois de sofreram azotes, llenos contentos, glorificando a Deus, porque se encontraram dignos de sofrerem por el nombre de nuestro Senhor. É claro que esta situação generou uma angústia em la igreja. Pensa
Pénsalo acá conmigo. Dos de los principales líderes de la iglesia de repente han sido arrestados. Quizá a igreja iba a quedar-se pausada, com medo, sem actuar em sua obra missioneira, sem estar atuando em movimento em sua prática missioneira. E nesta situação de medo, de pausa, de introspecção, a Bíblia nos diz que estes se quedaram cheios do Espírito Santo. E a coisa toda começou com a igreja unida em oração. E ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unânimes, em oração. Se eu quero cumprir a missão da igreja, e acordando-lhes que isso é parte da classe da semana passada sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, na obra de missionária da igreja, é decir, temos que viver em la plenitud do Espírito. E isto é consequência de uma vida unânime como igreja, unida como igreja de nosso Senhor. Unida em oração. Mira que os meios de graça, a oração, a congregação, a comunhão, os sacramentos, todos são meios para que nos tornemos mais e mais vivenciando a plenitude do Espírito Santo. Que mais, hermana? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Uma pausa. Eram soberanistas como nós outros. Creiam que todo estava bajo el mando e a soberania de nosso Senhor. E o que hacían, se submetiam a la soberania de nuestro Senhor. Quando nós nos submetemos, somos submissos à la ação deste Deus soberano, mais e mais caminhamos para uma plenitude do Espírito. Eu estou unido como igreja, eu estou submisso a este Deus soberano. Que mais? Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira Mientras que extiendas- eles estavam com medo, preocupados, angustiados, afligidos com esta persecução. E a oração específica da igreja era: Senhor, que nós tengamos denuedo, coragem, ousadia para predicar, para hablar tu palavra. Que mais, hermana? Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. É uma missão em la plenitude do Espírito. Se eu tenho como modelo Jesus, e é o modelo da missão para mim. Se eu tenho como modelo Jesus, eu devo predicar querusia, o evangelho del reino, Basilium tu teo. Se eu devo predicar o evangelho del reino e lo hacer de maneira encarnacional, ou seja, de uma maneira em que entre as pessoas, em meio de la gente, en el linguagem de las pessoas, como siervo, de uma maneira humilde e com um profundo amor por la gente, tendo esse modelo encarnacional de Cristo em minha vida, de maneira prática e ensinando, predicando, para que Cristo pueda sanar a la gente. Yo lo voy a hacer en la plenitud del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con denuedo,
orar em la plenitud del Espírito. Quanto mais eu me acerco a los meios de graça, a oração, a adoração, a comunhão com meus irmãos, os sacramentos, quanto mais eu estou buscando das coisas de Deus, santificando minha vida através do Espírito Santo, observando a enseñança e o exercício prático da palavra, mas eu vou a viver em la plenitud del Espírito Santo, como esta igreja acá, llena del Espírito Santo e hablando com denuedo la palavra de Deus. Era o que hacía Jesus, lleno del Espírito, hablando com denuedo de la palavra de Deus. Assim lo quero ser, como igreja, como missioneiro de nuestro Senhor. Hoy hemos visto sobre el ministerio misionero público de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que yo les pasé ahora está en el guión que yo les envié hoy más temprano. Les voy a pasar después también ahora el PDF, el PowerPoint de esta clase, de la clase de la semana pasada también, para que tú tengas las referencias también. E que tengamos Jesucristo como um bom modelo para nós. A prédica do Evangelho del Reino de maneira encarnada, ensinando, predicando e que Jesucristo sane a la gente e llenos em la plenitud del Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos bendiga. ¿Dudas por hoy? Algo para que se pueda añadir. ¿Estamos bien? Muy bien. Maurício, meu irmão, vamos a orar. Maurício, Mauro é aluno offline? Sí, Ah, está bien. de, Yo de, voy a ver después en la lista quién es offline para que yo pueda marcar también. Porque si no, yo voy a agregar falta, porque yo no sé si él es offline o no. sí, no, hay algunos que son offline. Entonces está bien. Ah, Entonces está bien. Vamos a orar, Maurício, por favor, Maurício. Maurício estará orando. bien, oramos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por esta noche, por poder estar juntos estudiando tu palabra, Señor, de manera especial el tema de la obra misionaria, Señor, que hacemos debajo de la comisión que tú nos das, Señor, y del poder que tú nos das, Señor. Y como iglesia somos enviados, oh Dios, a llamar de todas las naciones, Dios, para que se postren y adoren al único que es digno de recibir honra y adoración. Pedimos a Dios que nos dê cada día más comprensión correcta, Señor, de quién tú eres, cómo nos has llamado y cómo nos has comisionado, Dios, a servirte en ese mundo, para que tú recibas, Señor, la gloria que es debida a tu nombre. Pedimos tu bendición y nos encomendamos en tus manos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Hermanos, acá eu estou como servo. Se tener dúvidas, vas a reflexionar sobre tudo que aprendimos hoje durante a semana, chamar-me em privado. Tenes meu WhatsApp no grupo. Eu estou acá listo para servir-lhes. Está bem? Hasta a próxima semana. Que Deus nos bendiga muitíssimo. Gracias, profesor. Nos vemos en 5 minutos, hermanos. Bendiciones. Gracias.